um artista, ele era o arquiteto, ele era o construtor e ele era o gestor. Gestor de recursos, gestor de dinheiro, gestor de gente, gestor de tempo. Ele fazia tudo. Olá, eu sou Christian Moreira e hoje nós vamos falar da carreira do arquiteto executor de obras. Afinal, executar a obra é uma tarefa pertinente à formação do arquiteto? É uma tarefa adequada? É uma tarefa que o arquiteto fazer que está dentro das suas atribuições, que está dentro do escopo da sua formação? Bem, para responder essa pergunta, meus amigos arquitetos, minhas amigas arquitetas, nós temos que falar um pouquinho de história, né? Estuda-se muito história na arquitetura, no curso de arquitetura inclusive, né? Bem, a arquitetura é uma das profissões mais antigas que existem. Na verdade, existem registros de trabalhos de profissionais análogos aos arquitetos de quase 10 mil anos. Você acredita numa coisa dessa? Quase 10 mil anos lá na Síria, na Babilônia, naquela região existem registros, né? Registros escritos, pictoriográficos, né? Pinturas de ações de profissionais que eles projetavam e construíam o espaço. Então, até ali pelo século XVIII, era uma atribuição do arquiteto à construção do espaço. Quer dizer, era o mesmo profissional que criava, que viabilizava tecnicamente, tecnologicamente e que construía o espaço. Até mais ou menos o século XVIII era assim que acontecia. E eu gosto muito da história de Michelangelo Buonarroti. Michelangelo é aquele mesmo, aquele artista do Renascimento, para muitos o maior artista do Renascimento. Junto ali com Leonardo da Vinci, na verdade ele rivaliza ali com Leonardo da Vinci, né? Michelangelo era um artista polímata, ele fazia muitas coisas, ele era pintor, ele era escultor, não é? E ele era construtor. Então é uma história interessante que tem a ação dele como arquiteto, como construtor, foi na Basílica de São Pedro. Ele foi contratado por um papa chamado Júlio II para construir um túmulo, para projetar um túmulo. Então, o túmulo seria o triunfo da escultura. Então, Michelangelo ele ficou muito animado com o projeto, porque ele se considerava, acima de tudo, um escultor. Mas os projetos, os desenhos, as ideias iniciais mostraram-se tão grandiosas para o túmulo do Júlio II que o Papa chegou à conclusão que era melhor construir uma nova basílica para abrigar o túmulo. Então seria a Basílica de São Pedro, na verdade, essa atual, né? Existia, ela é uma igreja antiga, que na época, no século XVI, ela já tinha mais de 1000 anos, mas não era aquela construção que nós vemos hoje em Roma, né? Então o Papa achou que era melhor construir uma nova basílica para poder atender o túmulo dele, que estava ainda sendo projetado e iria ser esculpido por Michelangelo. Muito bem. Dessa forma, o Papa Júlio II começou a construir a Basílica de São Pedro. Não era o Michelangelo que era o construtor. Passaram-se vários anos, vários papas, várias histórias de referência à construção, aquilo virou um elefante branco. E um papa posterior a Júlio II chamou Michelangelo sempre ali em Roma, trabalhando, né, dando origem a algumas daquelas obras geniais que nós conhecemos hoje, mas em determinado momento um papa chamou Michelangelo para fazer algo, tocar a obra da Basílica. E Michelangelo não queria de jeito nenhum, mas o papa impôs. Os papas naquela época eram governantes de Roma, né? Então o papa impôs que ele fizesse. E assim ele pegou o serviço. Ele já era bem idoso, já tinha mais de 70 anos. E assim foi ele para a obra. Olha, Michelangelo concebia o espaço, ele construía, ele desenhava, né? Concebia, desenhava e ele construía. E como ele já era idoso, as pessoas achavam que a gestão dele ia ser uma gestão tranquila, uma gestão frouxa, uma gestão... Não, ele era um gestor rígido, ele era, na verdade, um gênio de gestão. Procurem ler a história da Basílica de São Pedro e a participação de Michelangelo, que vocês vão ver. Então ele era um artista,
Ele era o arquiteto, ele era o construtor e ele era o gestor. Gestor de recursos, gestor de dinheiro, gestor de gente, gestor de tempo. Ele fazia tudo. Então, é muito interessante essa história, né? Bem, então, a partir do século XVIII, começaram essas carreiras a se diferenciar. Isso é natural. Porque quando você tem muito conhecimento, produção de muito conhecimento, o século XVIII, XIX geraram muito conhecimento, né? A produção de muito conhecimento faz que as especializações elas se separem mesmo, né? Que elas existam, na verdade, as diversas especializações. Então, a partir do século XIX é que apareceu aquela figura do engenheiro tocador de obras, se separando do arquiteto, que é o que seria o criador do espaço. Então isso é uma coisa relativamente recente. Essa é uma coisa mais ou menos do século XIX. No Brasil, a primeira escola de arquitetura que foi fundada foi a Escola Real de Artes e Ofícios. Foi um curso de arquitetura, na verdade, na Escola Real de Artes e Ofícios, dia 12 de agosto de 1816, pelo rei Dom João VI. O rei Dom João VI fez várias coisas, né? Fundou o Banco do Brasil, fundou a Companhia de Comércio Brasileira, fez várias obras no Rio de Janeiro e fundou também a Escola Real de Artes e Ofícios. Um dos cursos da Escola Real de Artes e Ofícios era um curso, vamos dizer assim, análogo ao curso de arquitetura. Na verdade, nem chamava arquitetura. E a formação do arquiteto, ela era muito mais parecida, né? Ela era muito mais encarada como uma formação artística. Nessa época, muito mais artística do que tecnológica, né? Do que técnica, muito mais artística do que técnica. Então, aliás, agora foi comemorado, agora, 4 anos atrás, os 200 anos, o Instituto de Arquitetos do Brasil comemorou os 200 anos do primeiro curso, desse curso da Escola Real de Artes e Ofícios. Então, depois do século XIX, os arquitetos meio que passaram o bastão da execução de obras para os engenheiros, isso no Brasil, porque a formação da arquitetura no exterior, ela continuou muito mais tecnológica e muito mais próxima da obra, e é assim até hoje. Nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, na França, o arquiteto tem uma formação que permite a ele estar na obra. Assim, eu diria para vocês que não é nem uma questão de formação, porque eu dou aula para engenharia e dou aula para arquitetura. As matérias tecnológicas da arquitetura são as mesmas matérias tecnológicas, mais ou menos, no que tange a execução de obras, né, que são aplicadas na engenharia civil. Quer dizer, quando eu dava matéria de instalações, matéria de estruturas, era muito parecido. Você tem que adequar a linguagem, mas era muito parecido. Então, o arquiteto ele tem uma bagagem teórica que permite a ele ir para a obra. Permitiria a ele ir para a obra, não é? Então, vários grandes arquitetos do século XX, inclusive, Frank Lloyd Wright, que é reconhecido nos Estados Unidos como o maior arquiteto da história, ele ficava na obra direto. No Brasil, quando foi construído o Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Lina Bobbati, que era arquiteta, né, assim, com o agravante que ela era mulher, então ela sofria muito mais preconceito, ficava na obra também o dia inteiro. Então, grandes arquitetos do século XX, eles se envolveram em obra. Então eu estava falando da formação, né? Como é que é a formação no Brasil? A formação no Brasil, ela permite que o arquiteto vá para a obra. Permite assim, ele tem informações suficientes para se aventurar no mundo das obras. Suficientes, mas tem muita gente que se sente assim, muita gente que se sente inseguro, não é? Justamente por causa da formação. Bom, os cursos no Brasil são muito generalistas, né? Os cursos superiores, não apenas os cursos de arquitetura. Todos os cursos do Brasil são generalistas. Isso é uma diretriz do MEC, do Ministério de Educação e Cultura, que os cursos sejam generalistas. Então, na arquitetura, como na engenharia também, vamos falar da arquitetura, na arquitetura estuda-se muito sobre muitas coisas, mas com pouca profundidade. Então é um curso que tem muita superfície e pouca profundidade. Inclusive no que tange a execução de obras, né, tem muita superfície, então tem muitas informações e pouca profundidade. Porque se o arquiteto não entender como é que o prédio é construído, ele não consegue projetar.
Então, se você for um arquiteto que está pensando só em projetar, se você não entender a construção, você não consegue projetar com propriedade. Né? Tem gente que até critica, tem gente que fala que é muito, estudantes, professores, que falam que é muita matéria tecnológica, e tem uma outra corrente que fala que é pouca matéria tecnológica. Então, nos Estados Unidos, na Europa, existem pequenas acréscimos ao curso de arquitetura que permite que o arquiteto vá para a obra e fique lá e faça mesmo a obra como tocador da obra. Não apenas como tocador, né, gente? Assim, hoje em dia, a pessoa que fica na obra responsável, ele tem que ser encarado como um gestor. Não é só um trabalho técnico, é um trabalho também de gestão. Gestão de gente, gestão de recursos, gestão de tempo. Tempo é um recurso, dinheiro é um recurso, pessoas são recursos. Então é isso, é um trabalho técnico e um trabalho de gestão. A formação do arquiteto permite, porque é uma formação muito extensa, muito complexa. Não é? O arquiteto, na verdade, ele aprende a estudar aquilo que ele não sabe. Ele aprende a correr atrás daquilo que ele não domina. Então, a formação dos cursos de arquitetura permite que com um pouco de preparação, um pouco de refinamento no conhecimento, que o arquiteto vire realmente um executor, um gestor de obras. Bem, outro fator que deve ser levado em consideração com relação a isso, né, com relação à carreira do arquiteto executor, e eu estou tentando provar para vocês que isso é uma carreira, que isso é pertinente, é a legislação. O que a legislação brasileira diz? Olha, a legislação brasileira, ela não coloca empecilhos para o arquiteto executar obras. Não existe nesse campo aí uma função, que tem muita gente que acha, né, que seria uma função privativa dos engenheiros civis. Não, o arquiteto ele tem que estar formado numa universidade reconhecida pelo MEC, ele tem que estar inscrito no conselho, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, né? Tem os CAL em cada estado, tem o CAL, então o arquiteto ele tem que estar inscrito regularmente no CAL e ele pode perfeitamente virar responsável técnico, atuar como responsável técnico por qualquer obra. Se você procurar, você vai ver que não existem limitações de área, não existem limitações de tipo. Estou falando obra civil, prédio. Outros tipos de obra de infraestrutura é outra dinâmica, mas prédio não existem limitações. Então o arquiteto ele pode sair da faculdade se ele se sentir apto, se ele se sentir seguro, ou com uma pequena formação complementar, uma pós-graduação, ele pode entrar no mercado de construção de obra perfeitamente, é o que diz a legislação. Então, tanto são aceitos os documentos dos CREAs, que são as ARTs, quanto são aceitos os documentos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, que são chamados as RRTs. Então, a legislação não diz nada contra fazer. Então, por que não fazer? Né? Bom, a gente encontra muito preconceito ainda por parte de vários atores envolvidos no processo obra quanto à participação dos arquitetos no processo de construção, no processo de gestão da construção. Existe muito preconceito por parte dos engenheiros. Esses dias eu estava dando aula aqui na universidade que eu trabalho atualmente, né? E aí eu escutei isso, né, de um aluno meu, falar que, um grupo, na verdade, de alunos, falar que o arquiteto está na obra porque ele para atrapalhar, ou para aumentar o custo, ou para aumentar a dificuldade, né? Isso é um preconceito antigo, isso é um preconceito que existia muito antigamente, e quer dizer, eu fiquei assim muito penalizado em ver que ainda tem estudantes, pessoas a nível de curso superior, que pensam dessa forma, que o arquiteto ele tem que ficar longe. Mas existe o preconceito entre os arquitetos também, que acham que a obra é uma coisa que é artesanal, no Brasil é mesmo, né? Que é artesanal, que é pouco assim próxima do processo de projeto que se aprende na faculdade, né? Mas na verdade, gente, o prédio é fruto do pensamento do arquiteto, não é fruto do pensamento do engenheiro. Então existe uma dúvida até do papel do engenheiro e do papel do arquiteto.
tem gente que me procura e fala assim, não, desenhe um prédio para mim. E, na verdade, o engenheiro civil ele não tem capacidade para desenhar um prédio, para projetar um prédio, não é? Então, existe essa confusão de funções, não de atribuições, de funções. O que o arquiteto faz, o que o engenheiro civil faz de forma exclusiva? Na verdade, o arquiteto ele tem uma formação de história, ele tem uma formação de projeto, ele tem uma formação de humanidades que permite ele conceber o espaço, seja ele um prédio, seja um bairro, uma praça. Né? E o engenheiro, isso aí é privativo do arquiteto. Privativo. O engenheiro civil, embora ele tenha atribuições para fazer, quer dizer, o conselho permite que ele faça, ele não tem uma formação suficiente para fazer isso. Tá? Bom, e o engenheiro civil? O que é privativo do engenheiro civil? O privativo do engenheiro civil são, por exemplo, concepção de estruturas, a concepção de obras de infraestrutura, não é? A concepção de obras pesadas como pontes, como portos. Isso é privativo do engenheiro civil. O arquiteto não faz isso. Então, existem atribuições privativas na engenharia, existem atribuições privativas da arquitetura. E a execução de obra não é privativo nem de uma, nem de outra. Quer dizer, o engenheiro civil pode fazer e o arquiteto pode fazer também. A legislação não barra que o arquiteto execute obras. Mas existe esse preconceito, que é muito histórico. Isso tem muito a ver com a gênese dos cursos de arquitetura no Brasil, que começaram próximo aos cursos de artes, né? Lá na Escola Real de Artes e Ofícios, fundada em 12 de agosto de 1816. Então, por muitos anos, no Brasil, o arquiteto era só um artista, temperamental, enjoado, que não tinha soluções práticas, prolixo. Na verdade, a gente sabe que não é assim, né? Então, a legislação também permite... Tem um outro fator que permite você pensar que a execução de obras pode ser, sim, uma carreira muito viável, muito útil para o arquiteto ou para a arquiteta. E, na verdade, eu digo para vocês que o profissional que está mais bem posicionado para executar o prédio é o arquiteto mesmo. Por quê? Por causa disso que eu falei anteriormente. O arquiteto é o dono do projeto. Então, quando você faz um projeto, você já estabeleceu todas as soluções para o projeto. Você já especificou todos os materiais, você já sabe como é que vai funcionar, você já sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Ali dentro daquele espaço. Né? Então, o dono do projeto é o arquiteto, junto com o cliente. É o dono do projeto, é o arquiteto. Não é? Então, assim, quando você pensa dessa forma, faz, poxa, então o melhor cara para executar a obra é o arquiteto. Na minha opinião, é assim. O melhor ator todos os que estão, dos que estão ali em campo ali, o melhor para que o prédio fique fiel ao projeto é realmente o arquiteto. Tem esse problema da fidelidade, né, ao projeto. Tem muito arquiteto que reclama, né, que o projeto não fica, a obra não fica igual ao projeto. Isso é uma dificuldade, isso é um problema, isso é uma dor do arquiteto. Que realmente existe, no final passam muitas divergências. Porque assim, o processo de projeto no Brasil, o primeiro projeto é mal pago, né? O projeto é uma coisa mal paga, é um produto mal pago. Então, dificilmente você tem um projeto que seja tão detalhado a ponto de não omitir alguma informação. Isso não é culpa do arquiteto, isso é culpa do processo. Então sempre vai faltar a cor de uma parede, sempre vai faltar a especificação do piso, sempre vai faltar, alguma coisa vai faltar. E aí quando chega na obra, quem está executando a obra vai decidir na obra. Às vezes ele liga para o arquiteto, às vezes não, dependendo da relação, o engenheiro resolve tudo na obra, fala com o cliente, às vezes nem fala com o cliente, porque ele acha que aquele fator, que aquela coisa, que aquela especificação que ele está definindo ali vai ser uma coisa de menor importância. Então o arquiteto chega lá no prédio, executado ou semi-executado, e vê coisas que não estavam de acordo com a ideia original dele. Né? E às vezes coisas que mudam muito a concepção projetiva. Né? Mas eu tenho um caso engraçado hoje, né? Na época eu era estagiário, quer dizer, tem muitos anos já, não vou falar, senão vou entregar na minha idade, mas eu era estagiário no escritório de cálculo, trabalhava com cálculo estrutural. E uma determinada, o meu chefe, né, que era o engenheiro calculista, calculou uma casa
E uma vez, né, uma casa que tinha uma entrada de garagem grande, assim, um vão relativamente grande para a casa, né? Até hoje seria um vão relativamente grande, de 9 metros. Por que a garagem tinha 9 metros? Para caber vários carros um do lado do outro. E aquilo era importante no projeto de arquitetura, né? Assim, era representativo, era a cara da casa, aquela garagem grande, né? A casa fica num condomínio de alto padrão. Bem, um dia nós recebemos um telefonema que era para a gente correr na obra. Problema, né? Meu chefe, não, então vamos comigo lá, levamos. Chegamos lá, o que o executor tinha feito? O engenheiro executor tinha feito? Era um engenheiro mais idoso, assim, que não acreditava muito em concreto, não acreditava muito em cálculo estrutural, sabe? Então ele botou um pilar no meio da garagem, no meio da entrada da garagem. Quer dizer, ficou 4,5 metros para um lado, 4,5 metros para o outro lado. Um pilar que não existia no projeto estrutural. Até o arquiteto, o cliente e o arquiteto chamaram a gente, porque vocês botaram esse pilar aqui que não existia. Não botamos um pilar aí. Esse pilar nós calculamos sem o pilar. Mas o executor, né, a bem da segurança, até entendo o pensamento, colocou o pilar na boca da garagem, né, na frente da garagem. Assim, e alterou muito o projeto de arquitetura, muito. O arquiteto ficou muito chateado, o cliente ficou muito chateado, com razão. Né? Bom, aí o que nós fizemos? Fizemos uma alteração no projeto, na verdade tinha sido um pilar a mais, então era só seccionar o pilar, né? Foi o que nós recomendamos, que o pilar fosse retirado, seccionado, mas foi gasto um recurso, né, um dinheiro com a fundação daquele pilar, com a execução daquele pilar. Mas você imagina uma coisa dessa, uma estrutura, um ponto da estrutura que modificaria completamente o projeto arquitetônico. E se o pilar não pudesse ser retirado? Se fosse em outras situações eu já vi pilares acrescentados que não poderiam ser retirados. Né? Então, eu estou falando isso para vocês entenderem que o arquiteto, ele estando dentro da obra, ele vai assim, fazer com que o projeto dele seja muito mais fiel, porque ele está lá dentro, ele está vendo, ele sabe o que é tudo. Muito mais fiel ao que foi projetado, né? Porque obra é um telefone sem fio, né? Assim, é um telefone sem fio. Está no projeto. O executor vai pegar o projeto e vai ter um entendimento do projeto. O projeto nenhum tem todas as informações. Mesmo com as tecnologias BIM, hoje em dia, o projeto nenhum tem todas as informações. Então, o executor vai pegar o projeto, vai ter um entendimento. Ele vai passar o entendimento dele para o mestre obra. E o entendimento mestre-obra vai ser diferente do entendimento responsável, com certeza. O mestre-obra vai passar o entendimento dele para o profissional que vai executar, para o operário, para o pedreiro, para o ladrilhista, para o eletricista, o que for, né? E aí vai ser um outro entendimento, não é? E no final, sai uma coisa que é um samba do crioulo doido ali, né? Com relação ao projeto inicial. E eu não estou falando para você ir para obra sem remuneração, embora tenha arquitetos que vão, preza tanto o projeto e quer tanto que o projeto fique igual, a obra fique igual ao que foi projetado, que os arquitetos fazem X visitas sem exigir remuneração, que também é errado. Não é? Então olha só, gente, já que a obra precisa de um responsável técnico, porque precisa, por lei, já que você quer que o seu projeto seja executado de acordo com como ele foi concebido, por que não ir para a obra? Não é? Olha só o tanto que as coisas vão se encaixando, o tanto que é uma carreira pertinente, o tanto que é uma carreira que tem a ver com a formação, com o escopo, né, do trabalho dos arquitetos, do trabalho dos arquitetos e das arquitetas. A obra tem tudo a ver com a formação, tem tudo a ver com o curso, tem tudo a ver com a ideia de ser arquiteto. Comecei a falar de remuneração, né? Como é que é a remuneração do arquiteto que vai para a obra? Com relação ao arquiteto que só faz projetos? Olha, é uma luta, né? Viver de projeto é uma luta. Primeiro porque é mal pago no Brasil. Como eu estava falando para vocês, o projeto é uma coisa mal paga no Brasil. Em geral, não se dá muito valor no nosso país ao trabalho intelectual. Então, tem um artigo antigo que fala que na Europa, no Japão, esse artigo se refere ao mercado japonês. No Japão se gasta, num período de 12 meses,
9 meses no planejamento da obra e 3 meses na execução. Quer dizer, você gasta, quer dizer, é o quê? 3 vezes mais no planejamento do que na obra, né? No Brasil é o contrário, quer dizer, são 3 meses de planejamento para 9 meses de execução. Então, o que isso gera, na verdade? Isso gera problemas, porque, como eu disse para vocês, o projeto, você não ganha quantidade suficiente de horas para fazer um projeto muito detalhado. Muitos clientes pedem só aquele projeto legal, aquele projeto, me dá um projeto para eu aprovar, não é? Então, quer dizer, o arquiteto ele faz o projeto, se o arquiteto for muito criterioso, ele detalha mais o projeto, gastando grande quantidade de horas no detalhamento do projeto, então a rentabilidade cai muito. Né? Quanto mais horas você gasta num projeto com a remuneração que não vale aquela quantidade de horas, quer dizer, a sua rentabilidade ela cai bastante. Né? Isso é muito ruim, isso é uma coisa que o mercado tem, que é uma coisa muito ruim. Mas é assim que funciona, em geral funciona assim. Não é? Então, projetos baratos, acabam ficando baratos e não de qualidade não tão alta, né? Então o que acontece? Muitos escritórios vivem com dificuldades e nós vivemos um momento de dificuldade, né? Se eu contextualizar agora para o ano de 2020, por causa das dificuldades conjunturais que o mercado da construção civil já traz aí de anos anteriores, em 2020 teve essa coisa chamada pandemia, que é uma dinâmica que a gente nem tem direito ainda, a gente nem sabe o que vai sair disso depois, né? Quem sair assim inteiro da pandemia, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, o que vai ser depois? A gente não sabe ainda. O fato é que é muito difícil sobreviver de projeto. Então, o que eu sugiro para os meus seguidores, para os meus alunos, é que procurem agregar valor ao seu serviço. Uma forma de agregar valor é acompanhar a obra. Como eu falei para vocês, né, que o mínimo que é necessário é um responsável técnico. É o responsável pela aprovação e pela execução. Então aumenta a rentabilidade, aumenta muito a rentabilidade. Existem estudos conservadores que falam que quando o arquiteto faz o projeto ele ganha X, se ele executar, se ele se envolver na obra, ele vai ganhar no mínimo 2X. E que pode aumentar muito. Por quê? Porque existem várias formas de contratar. Né? Eu vou fazer um material daqui uns dias para vocês, falando só sobre essa parte orçamentária, formas de contratação, para você ver o impacto, mas tem um impacto muito grande. Então, quando você sai do projeto e entra na obra, o impacto no seu rendimento é muito grande, aumenta muito, aumenta no mínimo, né? De acordo com esse estudo conservador, né? Que eu estou citando, ele aumenta 100%. Aumenta 100%. Então, é muito assim, pertinente, né? Eu gosto muito dessa palavra, muito pertinente, é muito oportuno que o arquiteto esteja na obra também para aumentar os seus rendimentos mensais. E ele pode entrar de várias formas. Ele pode entrar só com acompanhamento, quer dizer, o acompanhamento técnico, né? A responsabilidade técnica é uma coisa muito séria. Se você pegar a responsabilidade técnica de uma obra, que você seja mesmo responsável técnico. Eu falo isso porque no mercado tem o que na engenharia a gente chama de canetinha de ouro. Né? Aquele camarada que assina a responsabilidade técnica não vai na obra nunca. Não faça isso. Tá? Prepare-se para ser o responsável técnico e seja o responsável técnico. Aí dentro do escopo, da tarefa de responsabilidade técnica, existem várias formas de contratar. Você pode ser só o responsável técnico que vai lá e acompanha a obra e vê se a obra está tecnicamente tá saindo de acordo com os projetos. Né? Um acompanhamento só técnico, quer dizer, você não gerencia pessoas, você não gerencia equipes, você não faz empreita, você não pega empreita, você faz só o gerenciamento técnico mesmo. Né? É uma forma de contratar. É uma forma de contratar. Você já agrega algum valor. Mas você pode pegar o serviço para executar. Né? Você pode ser, vamos dizer, o dono da equipe. Não é? E aí a rentabilidade aumenta mais se você fizer uma gerência boa. Porque você vai pegar por X, vai trabalhar em cima daquele X para baixar o seu custo e no final, seu custo vai ser Y, X menos Y, é o que você ganha no final.
não é? Então, assim, tende o trabalho ser mais, a rentabilidade também ser maior. Então, você pode fazer uma empreita de material e mão de obra, você pode comprar o material por um preço e revender para o cliente por outro preço, são as empreitadas globais, não é? Você pode fazer uma empreitada de mão de obra, pagar a mão de obra um preço e vender para o seu cliente a um outro preço, né? A diferença entre um e outro vai ser o que você vai ganhar, né? Assim, a grosso modo. Na verdade, tem lucro, isso não é lucro, tem imposto, tem uma série de outras variáveis que eu não vou colocar aqui. O fato que você tem que entender é que executar obras vai aumentar os seus ganhos no escritório. Executar obras vai aumentar a sua rentabilidade e vai impedir que você fique muito no sufoco, né? Que pode acontecer trabalhando só com projeto por causa desses fatores que eu expus para vocês anteriormente. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês hoje com relação ao arquiteto que executa a obra é o aspecto humano, não é? Que a formação do arquiteto ela é muito mais, ela tem muito mais, vamos dizer, esse cuidado com os aspectos humanos da edificação que a formação do engenheiro. Né? Isso aí é do curso, né? Se preocupar com como a pessoa vai reagir ao prédio, né? Como a pessoa vai habitar, como que ela vai se sentir. Então eu acho que o arquiteto que quando ele executa a obra, ele consegue refinar essa sensibilidade, porque ele vê as decisões dele ali aplicadas na prática. Então a execução de obra ela acaba proporcionando um processo contínuo de melhoria contínua para o projetista, para no ato do projeto, né? Porque você vê suas decisões ali, você vê o que dá certo, o que não dá certo, você vê o que é bom, o que não é bom, o que é bom, o que não é tão bom, não é? Então, na próxima você vai repetir o que é bom, refinar o que é bom, o que deu certo e evitar o que não deu certo, né? Então, assim, tem muito arquiteto que chama de arquiteto, os arquitetos mais comerciais, eu nem gosto muito desse termo, mas você pode ouvir isso, então eu vou usar, né, que é aquele arquiteto que projeta o que dá certo. Então tem arquiteto que vende muito projeto, porque o meio corporativo entende que aquele camarada ali projeta o que dá certo. Quem é o arquiteto que projeta o que dá certo? Que já vivenciou, ou que sabe que na prática o piso bom para o supermercado é o piso A, não é o piso B. A cobertura boa para um determinado tipo de obra, a cobertura A, não é a cobertura B. Muita coisa daquilo ele aprendeu na obra, ele viu o problema que dá, ele viu o problema que não dá. Não é? Então tem mais esse subproduto positivo aí de você ir para a obra. Você vai se tornar um projetista muito melhor, muito mais sensível às decisões técnicas e muito mais assim, capaz de avaliar o que aquilo vai fazer, né, com as pessoas que são, na verdade, o objetivo principal de qualquer prédio. É atender as pessoas, é atender a comunidade, é atender a humanidade. Então, eu quero agradecer, né? Muito obrigado a vocês que estão me assistindo aí, que assistiram esse vídeo. Eu sou Christian Moreira, para quem não me conhece. Quero te pedir para me seguir nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha. Tem um material extra para você aí, para você baixar, um material que deu origem a muitas dessas informações que eu trouxe para vocês. Tem um quiz também, tem aí um pequeno teste para saber suas aptidões, né? E se você assim, tem uma aptidão, que também depende de aptidão, né? E para a obra depende de aptidão, depende de afinidade com o processo. Tem um pequeno teste para você aí começar a se enxergar como executor de obras. Muito obrigado, muita luz, muita paz. Grande abraço.